Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre o conceito de fluência e entender o que é fluência é muito importante, principalmente para você que está começando. Então, para algumas pessoas, ser fluente numa língua é poder falar todas as frases do Duolingo, ou então poder assistir anime em japonês sem legenda. E tem pessoas que, além disso, acreditam que ser fluente é entender 100% das coisas. E eu gostaria de clarificar um pouco sobre isso e conversar sobre, de fato, o que é fluência, porque é um conceito muito aberto e é diferente para cada um. Então, para mim, existem basicamente dois tipos de fluência. O primeiro é a fluência conversacional, que eu chamo, e o segundo é a fluência nativa. Então, a fluência conversacional é para aqueles que conseguem conversar, exprimir seus pensamentos, ser compreendido, compreender e poder fazer a comunicação efetiva. A fluência nativa é aqueles que já passaram de um certo nível, conseguem conversar sobre assuntos muito mais complexos e têm nuances no sotaque que os caracterizam como nativos. Então você consegue falar as palavras como um nativo diria. Tá certo, mas eu queria que você parasse um minuto para poder entender qual que é o seu objetivo com essa língua. Então você está querendo aprender francês? Você está querendo aprender italiano? Para quê? Onde você quer chegar? Por que eu estou falando isso? Dependendo do seu objetivo, o seu conceito de fluência pode ser um pouquinho diferente. Se você quer se comunicar em viagens, se você precisa isso para o trabalho ou vai estudar fora, o seu conceito de fluência deve ser um. Agora, se você quer escrever um livro nessa língua, se você quer trabalhar como tradutor, como intérprete, o seu conceito de fluência é outro. E isso influencia todo o seu estudo e quanta energia você vai ter que colocar nessa atividade. Na minha experiência, ser fluente numa língua requer de 80% a 90% de compreensão dessa língua. Então, ao contrário do que muitas pessoas acreditam, você não precisa entender 100% das palavras. Pensa só, você é brasileiro, você fala português. Só no português existem mais de 200 mil palavras. Isso quer dizer que você sabe as 200 mil? Muito provavelmente não. Ninguém sabe esse tanto de palavra. Sempre tem alguma palavra ou outra que você não sabe. Agora pensa, por exemplo, nos seus interesses. Você gosta de carro, você gosta de viagem, você gosta de gastronomia. Se eu falar sobre esses assuntos com você, você vai gostar, você vai entender. Mas agora pensa se eu falar sobre medicina com você. Então eu vou falar sobre o funcionamento das células. Provavelmente eu vou falar um monte de nome que você não vai entender se você não for um médico ou um biólogo, alguma coisa assim. Então é isso que eu quero falar com o conceito de fluência. Fluência é diferente para todo mundo. Então, o que eu considero fluência? É quando você consegue se comunicar com a pessoa. Você está aprendendo inglês, você está aprendendo francês, para poder conversar com as pessoas, entender o que elas estão falando e poder ser compreendido. Esse que é o conceito de fluência. Então, não mira na perfeição. Você não precisa entender todas as palavras, não precisa entender tudo, você não precisa saber tudo. Se você conseguir se virar com o que você sabe, se você não souber uma palavra, mas consegue explicar o que você está tentando falar, isso já é suficiente para te tornar fluente. Então, ser fluente é ser capaz de se comunicar sem pensar, sem ter que elaborar muitas frases. As frases vêm naturalmente para você. Esse que é o conceito de fluência. E é exatamente isso que o Projeto Fluência faz. Aqui no Projeto Fluência, eu vou te dar as melhores técnicas e as ferramentas que são utilizadas pelos maiores poliglotas do mundo para poder aprender rápido. Se você quer atingir a fluência conversacional, que eu falei para você, você não precisa de muitos anos. Com as técnicas certas, você consegue fazer isso em poucos meses. Agora, eu recomendo que você não mire em ter uma fluência nativa. Porque se você quer ser nativo, se você quer ter o sotaque de um nativo, se você quer ter o conhecimento de vocabulário de um nativo e de gramática, você vai ter que colocar muito mais energia para isso. Na verdade, nem precisa. Se o seu objetivo é conversar, se virar em viagens, poder entender um conteúdo no YouTube, no Netflix, você não precisa ser nativo, basta você ser conversacional. Você tem fluência conversacional, você vai ser capaz de fazer isso. Mas uma coisa eu te falo, você tem que estudar a língua e tem que viver ela. Se você está estudando uma língua e mira no conceito de fluência conversacional, você vai chegar até um ponto, você vai viver essa língua. Não é só estudar, não é só fazer o que o livro está mandando ou o que o seu professor passou para você fazer. Você tem que viver aquilo. O que significa viver a língua? É você ter a curiosidade de olhar ao seu redor e falar assim, como é que eu falo tal coisa em francês? Ou como que eu falo árvore em espanhol? Você tem que ter essa curiosidade das coisas do seu dia a dia, você poder viver dessa forma.
você cria um estado de imersão estando aqui no Brasil. E aí você chega até a fluência conversacional. Uma vez que você chegou nesse ponto, que você não precisa mais pensar para falar essa língua, você não precisa mais se esforçar muito para poder entender e para poder formar as frases. Então pensa, quando você começa a aprender uma língua, você pensa em português, traduz na sua cabeça e passa isso na outra língua. Aí a pessoa responde nessa outra língua, você tem que traduzir na sua cabeça e depois passar para o português. É muito difícil isso. Então, quando as pessoas começam a aprender, elas se cansam muito. Depois de conversar 10, 15 minutos, você se sente cansado, porque você está fazendo um esforço enorme. Quando você chega até a fluência conversacional, você não precisa mais disso. Você fala como se fosse em português mesmo. E acredita em mim, se você chegar nesse ponto de fluência conversacional, você não vai esquecer mais. Você não vai esquecer a língua. Você vai memorizar as palavras e você não vai esquecer. Tudo bem, esquecer uma palavra ou outra, isso é normal. Mas você sempre vai poder, em pouco tempo, ativar aquele botãozinho. Por exemplo, aprendi inglês. Você vai ativar aquele botãozinho, mesmo que faça muito tempo que você não fale inglês, você vai sair falando inglês de maneira natural, porque você aprendeu da maneira natural e você atingiu a fluência. Então, pessoal, eu queria passar para vocês isso daí, o conceito aberto de fluência. Então, você não deve focar na fluência perfeita. Fluência não é sinônimo de perfeição. Você não precisa saber tudo, você não precisa ter o sotaque perfeito. O conceito de fluência, para mim, e do projeto Fluência, é você ter um nível conversacional em que você não precisa se esforçar muito para falar as palavras. Foca nisso, mantém seus estudos constantes e você vai chegar nesse ponto e não vai esquecer mais.